Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal, boa semana para todos. Estamos aqui para mais uma videoconferência de segunda-feira. Espero que todos estejam bem, animados para mais uma semana. E o nosso tema hoje é um tema que eu acho que preocupa todo mundo, né? E nós não vamos aqui trazer uma solução, nós vamos conversar sobre o tema, porque não é um tema que tenha uma regra, envolve a atitude das pessoas, então é uma reflexão para que cada um possa orientar melhor a sua vida. O tema vou chamar de gestão do tempo, né? Nós temos uma convidada muito especial, que vocês, provavelmente a maioria já conhece, a Fabiana Negrelli, que esteve conosco como consultora aí por um ano. Bem-vinda, Fabiana, muitíssimo obrigado por ter aceitado esse convite. A Fabiana é psicóloga, administradora. Na verdade, ela começou a vida como administradora de empresas, né? Mas, como acontece hoje com a maioria das pessoas, a gente vai mudando, né? Vai refazendo a formação. E ela escolheu o campo da psicologia, da neurociência, uma área muito em evidência, né? Que com certeza é útil para todos. Então, o tema está assim, eu acho que vocês viram: gestão do tempo, um recurso ou uma habilidade? Eu quero agradecer, né, a conexão de todos aí, dirigentes, supervisores, PCNPs, diretores, vice-diretores, enfim, professores, AUEs, todo mundo que está alocando essa horinha do horário de almoço para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Eu sei que interessa a todos, a vida humana nunca esteve tão intensa, né? Eu acho que, com tanta mudança ocorrendo, eu acho que a gente fica realmente assoberbado, né? Mas a gente não pode perder o controle da situação, eu diria assim, né? A gente fala gestão do tempo, é como cuidar do tempo, né? A gente pode ser instrumentalizado, a gente pode ser empurrado pelas circunstâncias, mas a gente pode também fazer um esforço, buscar governar as circunstâncias. Acho que a segunda opção é a melhor opção, né? É claro que há situações em que coisas inesperadas, inusitadas aparecem e digamos assim, nos atropelam. Mas é possível também prever situações, ou seja, a gente pode desenvolver competências, né? Como o título está dizendo aqui, é uma competência ou enfim, eu não quero, eu não sei tratar do tema, né? Estou aqui apenas fazendo umas especulações iniciais para vocês poderem se localizar. De fato, o tempo para as pessoas é um bem essencial, né? O tempo que cada um tem. Às vezes a gente não se dá conta disso. Imagino que a Fabiana vai trazer essa reflexão. Qual o significado do tempo hoje, o que fazer com o tempo e como é que cada um pode se posicionar. E aí, Fabiana, eu acho que você, quando esteve conosco, você acompanhou, né? Às vezes, quando a gente faz uma vídeo e fica vendo os professores se manifestar, a gente vê muitos falando: nossa, eu estou com muita coisa, e apareceu mais uma coisa. Mas isso é a realidade para todo mundo, né? A diferença é como é que cada um reage a isso. Então, eu vou te passar a palavra, que eu já falei demais, mas eu queria dar essa situada
Aí quero ainda dizer que, para nós, você sabe disso, tá? É uma situação assim, a gente teve um período que nós ficamos totalmente remotos, né? Agora nós estamos parte remoto, parte presencial, né? Parte dos servidores, parte das pessoas. Então, nós estamos numa situação híbrida, que também é diferente, né? É uma situação que a gente nunca viveu, porque a gente estava acostumado sempre a trabalhar presencial, depois cortou e ficamos sempre trabalhando remotamente. Agora nós estamos um pouco remoto, um pouco presencial. Acho que vai ser, daqui para frente, a situação que nós vamos viver. Mas tudo isso exige de cada um de nós uma nova acomodação, enfim, inovação no jeito de lidar, né, como fazer. Estou falando até de experiência própria, né? Então, tem hora que você está lá, tem hora que você está aqui, tem hora que você está no vídeo, tem hora que você está com um grupo de pessoas. Então, tudo isso é desafiante para o ser humano, de um modo geral, e nós queremos que a sua fala aí ajude aos nossos educadores a, enfim, cada um do seu jeito, cada um com a sua, né, com as suas características, de lidar com essa situação que nós estamos vivendo. Então, Fabiana, é com você. Você faz uma fala aí de uns 20, 25 minutos, depois a Terezinha, gente, a Terezinha está conosco aqui também, do Conviva. A Terezinha vai acompanhar, eu também vou acompanhar no chat, e nós vamos procurar resgatar as perguntas de vocês para passar para a Fabiana. Ok? Então, Fabiana, é com você. Vamos lá. Gestão do tempo, um recurso ou uma habilidade? Boa tarde. Não quero ficar no lugar comum, mas, ao mesmo tempo, não posso deixar de manifestar a minha imensa alegria de estar novamente participando de uma ação do Conviva, né? Eu tenho um envolvimento literalmente emocional muito grande com o programa, e o Conviva Mais é um projeto do qual eu tive a felicidade de estar bem próxima, então para mim é sempre uma alegria muito grande. Então, obrigada, secretário, obrigada, Terezinha, obrigada a Deise, né, com quem eu conversei na semana passada. Pois é, secretário, que desafio esse, né? Primeiro que eu acho que todos concordam que o tempo ele tem uma característica extremamente subjetiva. Nós mesmos podemos evocar algumas memórias e de algumas sensações de que nós tínhamos a impressão de que o tempo tinha uma velocidade diferente. É como se o mesmo dia tivesse um número diferente de horas ou de minutos, né, que a gente pudesse fazer mais coisas ou menos coisas com aquela mesma métrica que uma vez foi pré-determinada. E se a gente avaliar um pouco mais, observar um pouco mais, com certeza as nossas emoções estavam intimamente envolvidas nessa percepção. Possivelmente foram momentos extremamente marcantes da nossa vida. E na atualidade, todo esse momento que nós passamos, né, já há alguns meses, então considerando o início de abril como, né, um determinante, vamos dizer assim, são muitos meses que nós fomos evocados a lidar com o tempo de forma diferente, né? Nós vivemos a incerteza de não ter o controle sobre o nosso tempo. Isso não é ruim, né? Isso é bom. Porque fazer gestão do tempo, e por isso esse tema e que eu achei extraordinário, a gente refletir, né, se a gente o identifica, se a gente o nomina como um recurso ou como uma habilidade, fala um pouco disso. Recurso normalmente, né, na teoria da administração, da economia, né, essas teorias trazem, essas ciências trazem o recurso como algo estanque. Né, eu faço uso de recursos dos mais variados possíveis para atingir um determinado objetivo, alcançar determinada meta, e eles estão ali, disponíveis ou não, vastos ou escassos, e eu tomo as minhas decisões a partir dessa possibilidade ou não de usar os recursos.
E a provocação de pensar o tempo não como um recurso, como algo posto, que está ali, pronto, acabou, são 24 horas por dia e eu não posso fazer nada em relação a isso, pensar como uma habilidade, né? Habilidade, ela vem de um termo em latim e ela fala da capacidade ou da disposição para fazer alguma coisa. Então, quando a gente usa a gestão, a possibilidade de organizar o tempo, de fazer uso do tempo, mas como uma habilidade desenvolvida por nós, a mim parece que nos traz mais quietude e apropriação desse tempo, que é igual para todos, mas que para muitos de nós passa com uma percepção, com uma velocidade, com uma intensidade diferente, né? E eu não consigo também, secretário, deixar de pensar que gerenciar tempo é fazer escolhas. Então, eu preciso tomar decisão, eu preciso decidir o que fazer, quando fazer. E para me apropriar dessa tomada de decisão, é inevitável a gente entender também como é o nosso funcionamento, né? Como que a gente toma a decisão? A partir de quais parâmetros, né? A partir de quais conceitos internalizados? Sem dúvida nenhuma, alguns autores, tem vários livros que tratam a respeito da gestão do tempo, mas algo em comum aparece ali como a necessidade do autoconhecimento. Entender como a gente funciona, como a gente estabelece prioridades, como a gente lida com as nossas frustrações, como a gente lida com um mecanismo, na verdade o cérebro, essa máquina extraordinária, ela tem algumas estruturas que tem um sistema que é um sistema de recompensa. E neurocientistas trazem a motivação como uma resposta desse sistema de recompensa. Então, veja bem, se o cérebro aprende que determinada vivência, determinada experiência desencadeia no meu corpo determinada emoção e ela é positiva, né? Ela é algo confortável, é legal, é algo que eu gosto de vivenciar, qual é a tendência? Repetir essa experiência. Só que muitas vezes nós, por vários modelos mentais aprendidos, né, por uma autopercepção muitas vezes equivocada, né, da nossa possibilidade de agir, das nossas habilidades, da nossa capacidade, sabe aquelas coisas que a gente ouviu ao longo, né, da nossa vida, que muitas vezes nos embotam, nos prendem, né, nesse conceito de impossibilidade, ou então, eu não nasci para isso, eu não tenho jeito para aquilo, nossa, fulano tem um dom, né, fulano nasceu para aquilo. E, na verdade, a neurociência está trazendo a desmistificação disso. Né? O cérebro aprende o tempo todo, desde que haja a disponibilidade e essa motivação, ou seja, as recompensas, né, que me estimulam, que me motivam a fazer mais vezes aquilo que é prazeroso, aquilo que é confortável para mim, né? Então, falar de gerir o tempo é falar da nossa habilidade, da nossa capacidade de fazer escolhas. E lembrar que o aprendizado acontece o tempo todo. Então, às vezes, eu ouço algumas pessoas falando, mas o meu tempo já passou. Ou então, eu não tenho mais, né? Isso já não é mais para mim. E talvez esse seja um primeiro modelo mental que a gente precisa refutar, né? De que a gente não tem capacidade de aprendizado. Muito pelo contrário, a neuroeducação, que é uma ciência que está vindo dentro das neurociências, e ela se dedica especificamente para compreender, né, quais são as interfaces de todo o sistema de funcionamento, os processos cerebrais para o processo de aprendizagem, ela nos evidencia exatamente que o cérebro ele aprende o tempo todo, haja vista a possibilidade da plasticidade cerebral, onde partes do cérebro assumem funções que até então eram executadas por outras partes, por conta, né, de qualquer tipo pode ter sido um acidente, alguma coisa nesse sentido.
Mas, assim, já que eu estou falando tanto do cérebro, né, e eu vou chegar, né, na verdade, onde eu gostaria que a gente pudesse refletir, de um modo geral, o cérebro ele é mais ou menos assim dividido como se fosse em 3 porções, né? Então, tem uma porção que é a porção sensorial. Então, tudo que a gente pensa e faz, ela é, de alguma forma, impactado por a forma como a gente percebe o mundo. E é pelos sentidos. Então, esse sistema sensorial, ele capta o mundo externo, né? Recebe todos os estímulos. Depois, a gente tem uma parte mais mediana, que é a motora, que ela, na verdade, é a resposta para esses estímulos. Então, é o comportamento propriamente dito, né? Está numa parte mais mediana do cérebro. Então, ela, essa parte, né, vamos dizer assim, essa estrutura, ela está encarregada de gerar respostas assertivas, respostas apropriadas para aquilo que foi capturado, né, das informações do exterior. E aonde eu queria chegar, né, que alguns autores é a parte mais jovem, mais nova, porque o nosso cérebro, de alguma forma, ele tem uma estrutura muito parecida com os demais animais, salvo essa parte da frente aqui, que é a pré-frontal, e que é a última a ser desenvolvida. Então, o nosso cérebro, na fase embrionária, ele começa o desenvolvimento dele de trás para frente, e também, ao longo dos séculos, o desenvolvimento do cérebro humano de hoje se deu também assim. Então, essa parte frontal, né, que, na verdade, a literatura traz como pré-frontal, é uma parte associativa. E aí que tá. É o lugar, vamos dizer assim, né, se a gente for falar, é o locus dentro desse órgão que nos habilita a tomar decisões. E a gente toma decisão a partir do quê? Né? Da reflexão, da associação desses estímulos que a gente recebe do ambiente, a resposta do corpo traduzida na emoção. E aí eu decido, conheço ou não conheço essa experiência? Já vivi ou não vivi isso? Sei ou não sei a resposta? E a partir dessas reflexões, dessas análises, eu conduzo, vamos dizer assim, de forma mais próxima, mais assertiva, o comportamento para atingir as minhas metas, atingir os meus objetivos, né? E o mais interessante é que é a nossa habilidade de não estar aqui preso no presente. A gente consegue fazer associação com o passado e a gente consegue fazer projeção para o futuro. Aí que está a questão que eu gostaria que a gente refletisse. Se nós temos essa habilidade de revisitar o passado, as nossas memórias, aquilo que a gente vivenciou e aprendeu, e também tem a capacidade de olhar para o futuro, né, e nos colocar no lugar que nós queremos estar, a pergunta que eu faço é, como é que nós estamos nos olhando, né? Como é que a gente vem percebendo a nós mesmos? Quais são os conceitos que nós temos a respeito de nós e das experiências vividas? Porque a partir desses modelos mentais que alguns teóricos trazem, é que a gente toma decisão. E aí, automaticamente, se a gente fala que a gestão do tempo é a habilidade de tomar decisão, é a habilidade de fazer escolhas, inevitavelmente a gente aciona toda esta estrutura, né, cerebral e, acima de tudo, emocional. Então, é assim que eu faço a abertura dessa nossa conversa, né, de forma bem, vamos dizer assim, provocativa, trazendo para nós a reflexão de que a gente tem que se apropriar, se colocar o tempo todo como capaz e como autor. Não tenho dúvidas, né? Eu, como, né, a maior parte, ou quase todos os ouvintes, os presentes aqui, os participantes desse nosso bate-papo, somos assolados, sem dúvida nenhuma, por coisas que estão fora do nosso controle, né? E que bom também, né? Porque se a gente pudesse controlar tudo o tempo todo, eu acho que a gente seríamos criaturas bem chatinhas e meio que robóticas, né? Então, o imprevisto vem nos convidar, inclusive, a refletir sobre os nossos próprios comportamentos e relações com os outros. Mas o importante é a gente trazer à tona o tempo todo que a nossa capacidade de tomar decisão, ela é funcional. Então, ela tem um locus, ela tem um lugar,
que este lugar ele está em desenvolvimento, não digo pleno, né? Então, as 2 primeiras fases da vida. Para ter ideia, a função, a capacidade de sinapse, né, que o cérebro tem, que é a troca de informação, vamos dizer assim, entre os neurônios, né? Na verdade, a sinapse é um locus, é um local, os neurônios, eles não se encontram, né? Mas existe ali uma aproximação e onde os estímulos por neurotransmissores são transmitidos de um para o outro. E a quantidade de sinapses de um bebê, ela é 2 vezes maior do que a da vida adulta. Né? Por isso que fala-se tanto da primeira infância, por isso que fala-se tanto dos estímulos nessa faixa etária, onde está tudo muito rico, muito ativo. O segundo momento da vida humana, onde nós temos um agrupamento muito grande, não só de novas conexões, de novas sinapses, mas também onde o cérebro ele faz escolhas, né? O que fica e o que fica guardado, ou o que eu dispenso, é na adolescência. Mas ao longo da vida toda, Terezinha, secretário, todos, a gente aprende. A questão e aí até eu me lembrei agora que algumas pessoas falam, né, das múltiplas habilidades femininas e fazem algum tipo de correlação de que as mulheres conseguem fazer mais coisas do que o homem na mesma fração de tempo. E isso, por favor, é um mito, isso não existe. Apesar do cérebro masculino, né, ele ser um pouquinho mais denso e pesado, né? Um pouquinho maior do que o feminino, mas isso não tem nada a ver, né, com a sua capacidade de resposta. Então, na verdade, é o uso que a gente faz do cérebro, né, da nossa capacidade de tomar decisão, da nossa capacidade de refletir sobre o estímulo do ambiente, né, sobre aquilo que eu sou inquirido, aquilo que eu sou, de alguma forma, provocado pelo que está externo de mim, as conexões que eu faço com o meu passado, com as minhas experiências anteriores e com aquilo que eu aprendi, e também a conexão que eu faço com aquilo que eu quero para o meu futuro, né? Se aquilo tem a ver, impacta ou não impacta, com as metas que eu estabeleci para mim mesmo. Então, é praticamente impossível a gente falar de tomada de decisão, de gerenciar tempo, se a gente não compreender que nós somos autores ativos e precisamos nos apropriar desse processo contínuo de aprendizado, né? Na verdade, tem alguns, né, a ciência é muito interessante, muito bela, porque ela evolui, né? Na medida em que as reflexões, na medida que as experiências dos cientistas vão trazendo novas provocações, vão acontecendo novas avaliações, novas testagens, e várias coisas são refutadas e outras são trazidas como uma possível verdade. E tem uma coisa que nós já ouvimos muitas vezes, de que o processo decisório é um processo racional, né? Inclusive que os grandes gestores, que as pessoas que tomam as melhores decisões, ou que são os grandes, né, detentores de funções de poder ou de cargos, são pessoas com a habilidade de se afastar de todo esse sistema sensorial e emotivo e ser meramente racional. Lamento dizer, não é bem assim, né? Porque o sistema de funcionamento do cérebro, ele não vai fazer só uma avaliação cartesiana de ganhos e perdas, o que é bom, o que é ruim, né? Ele, de alguma forma, ele tem um sistema interno que atribui valor. E quando a gente fala de atribuição de valor, é aquilo que é importante para a gente, aquilo que faz bem para a gente, aquilo que se aproxima daquilo que nós queremos para nós, ou daquilo que nós, de alguma forma, projetamos para o nosso futuro, a forma como nós nos identificamos. E essa atribuição de valor, essa forma de mensurar, né, o que é bom ou o que é ruim para a gente, é a emoção.
A emoção é o grande balizador, é a resposta do corpo para aquilo que vem no pensamento. Então, o corpo literalmente responde com um sorriso, responde com uma taquicardia, responde com suor, né, com a sudorese nas mãos, responde com uma gargalhada, com um bater de palmas, às vezes, né, num movimento mais involuntário e típico, né, da criança. Então, essa capacidade de tomar decisão, ela é muito mais voltada para as nossas respostas e as nossas, vamos dizer assim, memórias que evocam emoção do que a racionalidade. O neuromarketing é engraçado que ele traz muito isso. Vocês já devem ter ouvido falar, só para a gente conseguir fazer um link de como isso funciona, de que as empresas elas não estão vendendo mais um produto ou um serviço. Vocês já devem ter ouvido falar que é uma experiência. E é literalmente isso. Às vezes, toda a estrutura da propaganda de um produto, se a gente for muito crítico, às vezes não tem nada a ver com aquele produto. Mas nos toca naquilo que é importante e que nos movimenta para a tomada de decisão e para o movimento, que é a nossa emoção. Evoca uma lembrança, evoca uma sensação, evoca um sabor, um cheiro, uma memória afetiva. E aí a gente toma a decisão. A questão para o nosso tema de hoje, secretário, é o quanto eu estou me permitindo tomar decisão, classificando aquilo que é importante ou não para o meu dia, estabelecendo prioridade, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, baseado nas minhas memórias, nas minhas emoções que são positivas ou que são sabotadoras. O quanto eu estou me sabotando e muitas vezes ficando numa posição de imobilidade, sabe quando a gente se sente assim, meio que numa areia movediça, que está preso e que quanto mais a gente se movimenta, mais difícil fica sair daquele lugar que a gente está? Então, às vezes a gente se sente assim, imerso, né? Num monte de tarefa, num monte de prazo, num monte de entregas. Mas nós não podemos perder o ponto de vista de que nós podemos, sim, né, ser autores de uma classificação, de uma organização, de um planejamento daquilo que eu faço primeiro, né, daquilo que é mais importante. E, acima de tudo, secretário, Terezinha e todos, daquilo que é importante para a gente, sabe? Penso, e aí até mesmo por algumas experiências vividas, que o que mais nos imobiliza, o que mais pode nos trazer esse sentimento de impotência é quando a gente se frustra, né? E aí a gente faz, às vezes, coloca uma meta, faz um planejamento, e a gente quer chegar lá no final. E a coisa é tão grande, né? Assim, exige, grande no sentido assim, de exigir esforço, são várias atividades associadas, né? Várias coisas que a gente precisa fazer, e a gente olha e fala assim, nossa, está tão longe de mim, nossa, eu não vou dar conta, nossa, eu não consigo. Na medida que eu vou falando isso para mim, eu vou internalizando isso vai ficando como uma verdade, e aí, na medida que se torna uma verdade, toda vez que eu lembro da tarefa que eu preciso fazer, eu falo, eu não vou dar conta. Ou então, o inverso também é verdadeiro. Ou então eu acho que é algo tão simples para fazer, e eu sou tão autoconfiante, eu acho que eu dou plenamente conta, o que eu faço? Eu procrastino, eu jogo lá para frente. Não, tranquilo, eu tiro isso de letra, depois eu faço isso, eu faço aquilo, faço um contato com alguém, acesso determinado conteúdo, beleza, sem problema nenhum, e jogo para frente. Só que tem uma coisa que a gente aprendeu com essa experiência da pandemia, que literalmente a gente não consegue controlar tudo, né? Então, nós fomos para casa numa sexta-feira e numa segunda-feira simplesmente a gente não podia acessar tudo aquilo que a princípio estava disponível para a gente no nosso ambiente de trabalho, né? Já que a gente está conversando aqui num ambiente institucional. Então, os meus arquivos, os meus livros, as minhas apostilas, o meu conteúdo do desktop não estava disponível para mim mais. E agora? Como é que eu dou conta da tarefa que eu pensava que era muito tranquilo, muito facilzinha, que eu ia tirar de letra e podia fazer de véspera? Então, não é incomum a gente passar por essa emoção, por essa sensação
sensação de frustração, que também é paralisante, quando a gente subestima ou superestima a nossa habilidade, né? Eu acho que independente do conteúdo, do teor, ou daquilo que a gente chama de tamanho da tarefa, ela deve, de alguma forma, ser mensurada, catalogada e organizada com o mesmo padrão, vamos dizer assim, né? Com uma categorização de emergência, de urgência, o que eu faço primeiro, o que eu posso delegar para alguém. Olha, outra coisa extraordinária que às vezes a gente esquece. A gente fala muito sim, secretário Terezinha. A gente tem que aprender a dizer não. Né? Então, alguém pede alguma coisa e não é improvável que a gente levante da cadeira que a gente está e vá fazer aquilo que, de repente, não tem nem urgência. Poderia ser feito daqui a 10 ou 15 minutos. E aí eu vou remeter aqui às mães e aos pais do grupo. Quantas vezes a gente faz isso para os filhos? A gente se impõe um ritmo, a gente se impõe uma obrigação de falar sempre sim, e a gente vai se desviando da nossa prioridade. De repente, o dia passou. De repente eu fiz tanta coisa, mas aquilo que era importante para aquele dia, aquilo que era prioridade para aquele dia não foi feito. Aí como é que eu vou me deitar? Frustrado, com uma emoção negativa, com uma carga negativa de insucesso. Poxa, eu não sei o que eu fiz nesse dia todo. Eu não fiz tanta coisa, mas eu patinei e não fiz nada. Então, às vezes, saber dizer não é machucar, não é deixar de amar, não é ser irreverente, né? É simplesmente dizer, olha, eu vou fazer, mas eu não vou fazer agora. Ou então, deixa eu terminar isso que eu estou fazendo agora, e daqui a um pouco eu te dou plena atenção, porque também acontece às vezes assim, a gente captura a informação pela metade, né? A gente está fazendo uma coisa, alguém fala algo, ou menciona alguma nova atividade, ou a gente sai fazendo, ou simplesmente continua fazendo o que está fazendo, mas atento na outra coisa, ou seja, não faz nada, né? Uma função cerebral também na verdade, um processamento cerebral é a atenção. Então, o mito também é um mito, a gente precisa, né, trabalhar melhor isso, de que a gente tem, apesar de ter, né, a atenção ser subdividida também na atenção multifocal, a gente já sabe, cientificamente, que fazer mais do que uma atividade ao mesmo tempo leva prejuízo para alguma das atividades. A gente não consegue fazer com tanta maestria, a gente até tem a habilidade de fazer, a gente até consegue fazer, mas não com a qualidade, não com a maestria, não com a eficiência, né, que poderia ter sido feita com a atenção devida e com a concentração devida, se tivesse dado, né, toda a atenção para aquela atividade naquele momento. Então, a emoção, as emoções, de um modo geral, elas são fundamentais para o funcionamento do cérebro e para a nossa tomada de decisão, já que a decisão ela está lá num local cerebral, né, desse órgão. Então, existem algumas teorias, existem vários autores, e é muito importante que cada autor traz para a gente, né, uma nova visão, um ponto de vista, uma experiência, né, mas também nos dá um ferramental. O Gardner trouxe para a gente a teoria das múltiplas inteligências. Quando eu fico pensando de como a gente se vê, como que a gente estabelece os nossos modelos mentais e como a gente, às vezes, se auto-sabota, né, com pensamentos que não são completamente verdadeiros sobre nós mesmos ou sobre nossas habilidades, para mim, é muito prazeroso ter essa teoria como também fonte de estudo, que ela traz o seguinte: não existe uma única inteligência. Durante muito tempo falava-se de QI, né, do coeficiente de inteligência. Depois Goleman trouxe para a gente o aspecto da inteligência emocional, né, que é extraordinário, que é todo o efeito, né, das emoções para as nossas relações, para as nossas interações sociais, para a nossa tomada de decisão, né? Mas falar de que nós somos inteligentes
com várias habilidades possíveis, né? Então tem inteligência ligada para a música, inteligência ligada para a arte, inteligência ligada para o raciocínio lógico, né? Ligado para a matemática, a inteligência da habilidade relacional, a inteligência linguística. Então, a inteligência emocional, como já foi dito, então é importante que a gente olhe para a gente com um pouco mais de generosidade e traga para a gente essa capacidade de lidar com as questões que vêm do exterior, né, que vêm de fora, e quando a gente fala gestão do tempo, a gente lembra o seguinte: sou demandado o tempo todo, né, as coisas vêm de fora para mim, não consigo ser autor do meu tempo, autor do meu planejamento. E o que eu tenho nesse momento proposto é que a gente, na verdade, faça uma reflexão um pouco mais ampliada a respeito disso, que sim, somos autores, né, desse fator tempo e daquilo que a gente faz com ele, né, daquilo que a gente decide priorizar. Então, eu elenquei aqui, e aí é inevitável que algumas pessoas perguntam, mas então tá, como é que eu faço, né? Tem alguma dica prática? Como é que eu lido com todas essas questões? Eisenhower, ele trouxe uma reflexão que é o seguinte: ele dividiu as atividades que a gente faz ao longo do dia, que a gente conseguisse categorizá-las em 4 quadrantes, onde os vértices seriam assim, aquilo a partir da sua importância, né, e a partir da sua urgência. Então, aquilo que é muito importante e muito urgente, o que é que eu faço? Faço, né? Preciso agir para aquilo. Mas aquilo que é importante e não é urgente, eu posso fazer o quê? Programar. Aquilo que é muito urgente, mas pouco importante, eu posso fazer o quê? Posso delegar. Precisa ser feito, mas necessariamente não precisa ser feito por mim. Então, outra pessoa da minha equipe, outra pessoa da minha residência, da minha casa, das minhas relações, pode fazer, não tenho que me impor fazer tudo, né? E uma outra questão também é a nossa imposição de sermos prefeitos, né? De fazermos tudo, dar conta de tudo o tempo todo. Por isso que eu convido sempre a gente a ser mais generoso com a gente mesmo. E aquilo que não tem nem importância e que não tem nem urgência, simplesmente risque da listinha de vocês. Então, escrever as metas, escrever os objetivos, escrever as tarefas, vários autores trazem como um recurso, vamos dizer assim, como um instrumento facilitador, né? Então, eu preciso saber, né? Tem algumas pessoas do meu convívio, e até legal lembrar desse exemplo, que, por exemplo, não saem do seu ambiente de trabalho sem deixar a sua mesa previamente organizada com as coisas que têm que ser feitas primeiro no dia seguinte. Então, é como se a pessoa literalmente fechasse aquele dia, fala, não, eu sei que amanhã eu vou começar fazendo isso, eu tenho isso para assinar, eu tenho isso para corrigir, eu tenho isso para fazer, esse e-mail para enviar. Então, eu fechei o meu dia sabendo como é que vai ser o meu dia seguinte. Claro, os imprevistos acontecem, né? Não estou falando de um mundo cor-de-rosa perfeito, mas é possível fazer isso. Inclusive para lidar com o imprevisto. Se eu tenho clareza do que é da minha prioridade neste dia, eu lido melhor, com menos estresse, com menos angústia, com menos sofrimento com aquilo que aparece sem estar programado, né, dentro do meu script, dentro do meu escopo. E, automaticamente, a primeira coisa que fazem no dia seguinte é olhar lá a sua listinha, o seu arquivo. Então, fazer essa organização externa, aliás, tem muitas pessoas que agora oferecem esse serviço, sabe, Terezinha, secretário, todos, de organização, inclusive, da casa, né? Que são profissionais para organizar o ambiente para que se tornem o mais funcionais possível. E isso faz com que a gente ganhe possibilidade de investir, de usar o nosso tempo com outras coisas, na medida que as coisas estão no seu devido lugar.
No ambiente de trabalho é um pouco isso também, né? Então, observar o quanto a gente perde de tempo com coisas que não são relevantes, não são importantes, né? Aquele cafezinho que demora muito, é um bate-papo super gostoso com o meu colega, mas era no momento que em seguida eu precisava agir, fazer uma entrega. Aí o que acontece? O prazer do bate-papo, o prazer da troca com o meu colega, ele vai se perder imediatamente depois que eu sentar na minha mesa de trabalho e me identificar com aquela tarefa urgente ou não cumprida. Né? Então, a gente sabota uma emoção positiva, a gente sabota um bem-estar também. Né? Então, fazer estas escolhas no dia a dia, que tem a ver com a classificação, né, daquilo que eu faço e que são tarefas do dia a dia, né, e que muitas vezes roubam o meu tempo, daquilo que são tarefas urgentes que vêm do ambiente externo muitas vezes e que eu tenho que apagar um incêndio. Né? É assim que a gente normalmente menciona essas tarefas, foge praticamente do nosso controle, da nossa capacidade de planejamento. E aquelas tarefas que são importantes, mas importantes para quem? Importantes para a gente. Importantes para os nossos objetivos de vida. Se a gente não estabeleceu aquilo que é importante para a gente não consegue classificar o que faz primeiro, o que faz depois. Né? Lembra aquele sistema de valor que eu falei do cérebro para tomada de decisão? Então, eu vou escolher, eu vou decidir a partir desse sistema de valores. Então, se eu tenho clareza de onde eu quero estar daqui a 1, 5, 10 anos, né? Se eu tenho clareza do meu objetivo de futuro, fica mais fácil fazer essa relação também de valorização das atividades, daquilo que eu faço primeiro. Bom, secretário, eu acho que eu excedi o tempo, o senhor me falou 25 minutos e eu acabei me empolgando e falando mais, mas eu deixo então para a nossa interlocução aqui com o senhor e com a Terezinha e para as perguntas das pessoas. Fabiana, mas tranquilo, porque eu estou acompanhando aqui no grupo, nós estamos com pouco mais de 4.500 pessoas conectadas, muitos elogios, nós hoje, os que chegaram um pouquinho mais tarde, estamos aqui com a psicóloga, coach, neurocientista Fabiana Negrelli, que muitos já conhecem, mas olha que ótima palestra, parece que essa palestra foi feita pensando em mim, então, assim, caiu muito bem, eu acho que as pessoas adoraram, teve uma, inclusive, aqui, você falou que hoje tem muitas pessoas que atendem, né, os problemas que a gente tem, aí já duas aqui falaram marido de aluguel, né, então tá divertido também, né, acho que o pessoal tá com um humor muito bacana, mas assim, na semana passada, semana atrasada, que nós tivemos também aqui uma professora psicóloga, apareceu essa questão que você mencionou, da capacidade da mulher, né, de fazer várias coisas, né, ao mesmo tempo, né, e ela também falou que isso é um mito, né, então, algumas pessoas perguntaram aqui o seguinte, e o homem, né, o cérebro do homem é diferente, que você comentasse um pouco isso, né, teve uma também que perguntou assim, bom, a mulher administra melhor o tempo com essa capacidade que tem, enfim, esse é o primeiro ponto que eu queria que você tratasse, né? E um segundo ponto que eu já deixo, depois a Terezinha vai também te perguntar, é o seguinte, a vida hoje, né? Porque o ser humano sempre, né? Um foi homem, outro foi mulher, as pessoas têm filhos, outros não, elas habitam numa casa, isso é... Agora, o celular é uma coisa que tem pouco tempo na nossa vida, né? O celular, especialmente o celular e smartphone, conectado, esse computador que a gente carrega na mão, algumas pessoas falaram aqui, né? A gente hoje gasta muito tempo no celular, às vezes olhando bobagem, né? Tem coisa importante, mas tem maior parte, né? São coisas que eu não preciso agora e tal, mas as pessoas acabam gastando muito tempo com isso também. Então, tem uma pergunta assim, como que
a tecnologia entra nisso tudo, que problemas ela causa e em que medida ela dificulta a gente fazer esse exercício de autonomia, de administrar o tempo que você fez mensal. Então, resumindo, são duas coisas. Esse negócio do cérebro do homem e da mulher, né, que você falou aí, que vários aqui polemizaram, e a questão da tecnologia na vida hoje, como é que a tecnologia nos absorve e cria ainda um desafio maior do que a gente já tinha anteriormente. É isso, Fabiana. Legal, secretário. Que bom saber que as pessoas se identificaram, né, com o tema e com a forma como nós estamos abordando, né? Muito legal fazer sentido, né, para todo mundo. Então, vamos lá. Essa questão do mito das habilidades relacionadas ao gênero, né? Então, primeiro, o cérebro é igual, né? Aliás, antes disso, é preciso falar a respeito de outro mito. Durante um tempo, a gente ouviu de que a gente usava uma capacidade, um percentual de X% do nosso cérebro, que a gente não usa toda a sua capacidade. Então, é mais uma coisa com a qual nós precisamos lidar com a verdade, né? Isso não corresponde à verdade. Todo o cérebro ele é ativado, ele é funcional ao longo de toda a vida. A grande questão é, algumas partes, algumas estruturas serão mais ou menos utilizadas a partir da vida, das decisões e da experiência dos indivíduos. Por isso que a neuroeducação, ela traz muito forte a questão dos estímulos, principalmente na primeira infância, para que a criança possa adquirir algumas habilidades para, de forma mais tranquila, se é esse o nome, adquirir todo o domínio sobre a linguagem. E a linguagem não é só saber falar, ler e escrever, mas literalmente conseguir expressar aquilo que pensa, né? Então, eu preciso conectar todas essas funções. Então, primeiro, a gente não usa só 20%, né, que falam do cérebro, isso é uma bobagem. Usamos o cérebro todo, o tempo todo, só que algumas estruturas mais ou menos acionadas, dependendo da situação, do momento e etc. A questão principal, né, como eu falei, o cérebro do homem, ele é um pouquinho maior, pouquíssima coisa, mas não traz quantidade de neurônios maior do que o cérebro da mulher, e até uma curiosidade, o cérebro do Einstein é do tamanho de um cérebro feminino, tá? Então, literalmente, nesta situação, tamanho não é documento, mas o uso que se faz dele, né? Então, o cérebro de todos nós tem a mesma capacidade, tem o mesmo tamanho, mas a diferença é o uso que se dá. E aí, quanto mais experiências vividas, mais aprendizado, mais conexões. E quanto mais eu faço coisas diferentes, mais plástico fica o meu cérebro, porque ele vai encontrando novas soluções, vai fazendo novas conexões e fica mais ativo, né? De um modo geral, existe a tendência de criar padrões, né, de repetir aquilo que já está aprendido. Então, vamos lá, eu recebo um estímulo sensorial, né, e pergunta para uma determinada região cerebral, no caso o tálamo, pergunta, você conhece isso? Você já viveu isso? Aí o tálamo responde, eu já conheço, isso é isso, isso é isso. Então, desce a resposta, né, pelo sistema nervoso, para uma atitude, para um comportamento baseado numa experiência vivida. Na medida que eu possibilito novas experiências, eu vou garantindo essa flexibilidade do cérebro e novas conexões. E aprendendo a fazer diferente, né? Esse aí, para mim, eu acho que é o ponto mais extraordinário desse órgão, né? Ele é realmente fantástico. Então, voltando, homens e mulheres têm cérebro do mesmo tamanho, com a mesma capacidade. Sabe o que eu penso dessa diferença? E aí, a opinião de Fabiana tem muito a ver com a questão cultural. Então, a forma como nós vemos os papéis masculinos e femininos na nossa sociedade podem determinar a quantidade de experiências que um gênero e o outro vai viver ao longo da sua vida e que podem fazer com que sejam desenvolvidas novas habilidades,
né? Então, como que a mulher é vista na nossa sociedade? Desde criança, desde adolescente, quais são os estímulos que este indivíduo tem, culturalmente falando? Como que o homem é visto na nossa sociedade? Quais são os estímulos que ele vai recebendo ou não? Então, mais uma vez, o cérebro, a sua capacidade, a sua habilidade, né? Elas estão diretamente relacionadas com o uso que se faz dele, né? Então, quanto mais eu uso, mais habilidade eu vou ter. Então, penso que essa diferença que se diz da capacidade da mulher fazer mais coisas ou né, ser mais assertiva tem a ver com as experiências vividas e pode ter a correlação com a forma como nós vemos o papel feminino e masculino na nossa sociedade. Possivelmente, algumas de nós, como mães, tias, avós, etc., tendo, né, 2 filhos, sobrinhos ou netos do gênero masculino e do gênero feminino, a gente, no dia a dia, cobra coisas diferentes de um de outro. Né? Possivelmente cobra da menina vários fazeres que desenvolvem mais habilidades do que no menino. Penso eu, Fabiana, que seja muito mais uma relação cultural do que de funcionalidade cerebral, ok? Não sei se eu respondi, se eu não respondi, me dá um toque aí, mas a princípio é isso. Queria pedir, Fabiana, a Terezinha, para ela selecionou aí também uma pergunta para você responder. Vamos lá, Terezinha. Abre aí, Terezinha. Abre o som, Terezinha. Aí. Ok. Boa tarde, pessoal. Olá, Fabiana. Quero agradecer a sua presença em nome da equipe do Conviva e dizer que é muito bom ter suas contribuições em nossas reflexões. Em maio, você fez para a gente um vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos, com sugestões de como se organizar no teletrabalho. E eu lembro que, na época, me chamou muita atenção 2 coisas, que nós precisamos saber nos organizar e sermos generosos e gentis conosco, entendendo que estamos fazendo melhor e que tudo vai passar. Aí, vendo os comentários, eu vi que várias pessoas colocaram que nós devemos saber conduzir as nossas necessidades, sabendo que nada deve ser feito com exagero e desespero. Aí eu faço uma pergunta para você. Há características de personalidade que podem influenciar na gestão do tempo? Aí eu tenho mais 2 perguntas que o pessoal, eles me mandaram. E eu acredito que é importante fazer também. Por exemplo, como as pessoas que convivem conosco podem nos ajudar na gestão do tempo e como saber quando dizer não para uma tarefa e quando dizer sim. Muito obrigada. Fabiana, antes de a você... gente tem um tempo aí, né? Tem o fator tempo, né? Isso aí, Fabiana. Você tem mais 5 minutos que aí eu preciso terminar. Bom. Tá? Então, vamos lá. Já que a gente está falando de gestão do tempo, a gente não pode fugir ao tema de forma nenhuma. Então, rapidamente. Ficou uma pergunta assim, ser respondida com relação à tecnologia. A minha opinião a tecnologia ela é sempre útil, bem-vinda, desde que a gente se aproprie do uso dela. Então, ela vai ser positiva e negativa quando eu tomo posição de fazer uso de forma que leve também aos meus objetivos, que tenha a ver com os meus valores, com as minhas prioridades. Então, selecionar aquilo que eu vejo, aquilo que eu recebo, que eu faço uso da tecnologia. Sempre uma tomada de decisão baseada em valores. A questão dos estilos de personalidade. Sem dúvida nenhuma, os estilos de personalidade têm a ver também com a resposta, com a capacidade de resposta ao ambiente, ou então com a evocação de emoção. E o tempo todo a gente falou de que as emoções, elas nos impactam do ponto de vista da relação com o mundo, da tomada de decisão e da priorização. Então, eu não quero, num tempo tão breve, fazer nenhum tipo, né, de conjectura dizendo, né, que o estilo de personalidade A ou B é melhor ou é pior, mas dizendo que se a gente promove o autoconhecimento, se a gente entende como a gente funciona, se a gente entende como a gente responde aos estímulos externos, a gente tem a possibilidade
possibilidade de se apropriar desse tempo, classificando as atividades de forma a promover menos tensão ou menos estresse, porque a gente se conhece. Então, na medida que eu sei que eu fico muito exasperado, que eu acabo perdendo o ritmo, que eu acabo perdendo a concentração, quando eu tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo, o que eu tenho que fazer? Buscar usar o recurso, né, do instrumento de organização do tempo, de planejamento. Então, o autoconhecimento, Terezinha, eu acho que é a chave principal para a gente lidar com esta situação, sem fazer nenhuma classificação, analogia, né, com um tipo de personalidade, como eu falei, ou com um tipo de resposta, tá bom? Perdão, eu esqueci a última questão, Terezinha. Como saber quando dizer não para uma tarefa e quando dizer sim? Perfeito. Como que eu digo sim ou digo não às coisas? A partir de uma consulta interior. O quanto isso é importante, o quanto isso é relevante para mim, o quanto isso me leva, né, ao encontro dos meus propósitos, né, tem valor para mim, é importante para mim. O ponto de vista sempre sou eu, mesmo que seja uma relação com outra pessoa, mesmo que seja uma relação com o superior, mesmo que seja uma relação com um colega de equipe. Eu tenho que me colocar no centro dessa situação, avaliando quais são as minhas possibilidades de resposta, qual é o meu grau de movimento interno, né? Aquilo que me deixa mais ativo, aquilo que me deixa mais paralisado, e a minha capacidade de resposta àquela situação. Então, assim, planejar, organizar, autoconhecimento e saber classificar aquilo que é para ser feito agora, mais um pouco, ou por outrem, penso que as ferramentas, os instrumentos mais importantes para a gente reduzir toda essa frustração, todo esse estresse que muitas vezes nós desenvolvemos em razão da não concretude de uma tarefa. E a última dica, vou ser realmente muito breve, é o seguinte: lembrem-se, na medida que a gente pega aquilo que é grandão e reduz em tamanhos menores, nós vamos promovendo, a partir do sucesso de cada atividade cumprida, a sensação de prazer. Lembra do sistema de recompensa do cérebro? Que é associado com aquilo que é legal, que me faz sentir bem, que me motiva. Então, pegar a tarefa grande, dividir em tarefas menores, no espaço e no tempo, e tendo esses ganhos, essas pequenas vitórias, sem dúvida nenhuma, pode ser um fator decisivo para que você pare de procrastinar e para que você atinja mais sucesso na execução das suas tarefas. Aquele monte grande, na medida que você chega perto dele, ele vai se tornando, né, alguns degraus, algumas pedrinhas, e a gente vai superando um por um. Tá bom, Terezinha? Fabiana, ótima. Muito obrigada. A turma continua elogiando aqui, muito bom, ótima palestra, falando para mim, é isso. Claro que tem pessoas também dizendo que tem alguma dificuldade, mas eu acho que você falou, essa última questão que você trouxe é muito importante, né, de você pegar aquelas grandes coisas e diminuir, né? Eu faço um pouco disso, assim, quando eu vou fazer minha atividade física, que é correr, né? Ontem mesmo eu fui lá para o Ibirapuera correr, depois deu uma chuva e tal, eu corro 10 quilômetros, eu corro um, depois o segundo, o terceiro, né? Eu vou tendo conquistas sucessivas, e eu consigo chegar no final. Se eu ficar achando que é uma coisa grande demais, né? 10 é muito, eu acabo não chegando. Então, uma dica boa, muitos elogios aqui para dicas, aqui, volte mais vezes, né? Tem um convite aqui explícito, direto, e eu transmito ele para você, da professora Sandra Regina, volte mais vezes. Então, eu quero te transmitir esse convite, Fabiana, agradecer, foi muito bom. E eu estou falando assim, essa já é a 23ª videoconferência que a gente faz, e às vezes tem videoconferência, eu não sei se pega um dia que as pessoas estão com mais, assim, problema na cabeça e tal, e aí vem muita coisa negativa, e hoje veio muitos elogios, muito reconhecimento, acho que você acertou, e nós acertamos, né? Eu acho que
encaixou na preocupação das pessoas, acho que foi útil, né, para cada um. Aqui, de novo, volte mais vezes, vou utilizar os aprendizados, gratidão, ótima palestra, te dando feedback aqui ao vivo, né, dos colegas nossos da rede. Então, Fabiana, muitíssimo obrigado mais uma vez, o convite que veio pelos professores está feito, a gente vai conversando com você aí, e queria agradecer também a todos que se conectaram e acompanharam aí nesse horário de almoço, e na semana que vem, na segunda-feira, tem mais, né? A turma, hoje é dia do professor de matemática, então a todos os professores de matemática, nossos parabéns, né? É uma matéria desafiante para os professores, para ensinar e para os alunos, para aprender, mas, enfim, parabéns a todos, muito obrigado, a você também, Fabiana, mais uma vez, muito obrigado, e uma boa semana a todos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Terezinha.